Se tem uma coisa que pode confundir terapeutas da TCC, é a diferença entre conceitualização cognitiva e formulação de caso. E acredite, entender isso muda completamente sua condução clínica, sua precisão diagnóstica e a qualidade das intervenções que você oferece. Neste vídeo vamos entender de forma clara, técnica e prática por que essas duas ferramentas não são a mesma coisa, como elas se complementam e principalmente como você usa cada uma na prática. Mas antes de seguir, seja muito bem-vinda à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. De fato, alguns autores tratam conceitualização e formulação como sinônimos. E isso até faz sentido porque os dois processos se relacionam. Mas na prática clínica, eles têm funções diferentes. E quando você entende essa diferença, sua precisão clínica muda de nível. A conceitualização é uma descrição do funcionamento cognitivo atual do paciente. É o nosso zoom in. Ela responde perguntas como: quais são os pensamentos automáticos mais frequentes? Que crenças intermediárias sustentam esses padrões? Quais crenças centrais estão por trás disso? Como esses pensamentos influenciam emoções, comportamentos e fisiologia? E o que isso significa para ele? Qual é o padrão que se repete no dia a dia do paciente? Se fosse uma fotografia, a conceitualização seria o print do funcionamento atual do paciente. É uma síntese organizada do ciclo cognição, emoção, comportamento e fisiologia, principalmente quando você começa a ter contato com os primeiros relatos do paciente sobre as suas dificuldades. E aqui entra o modelo clássico de Beck, o diagrama tradicional de conceitualização cognitiva. É literalmente um formulário estruturado que te ajuda a enxergar o padrão. Então, vamos passar por cada bloco do diagrama, como se você estivesse preenchendo comigo. Um ponto importante sobre o diagrama tradicional é que, embora visualmente ele seja organizado de cima para baixo, na prática clínica o preenchimento mais funcional acontece de baixo para cima. Isso porque, no início do processo terapêutico, não temos acesso imediato à história de vida que se relaciona diretamente com as situações problema, nem às crenças centrais do paciente. O que temos de forma concreta são os episódios que ele relata, situações, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos. A cada sessão, o terapeuta vai elaborando hipóteses, testando e validando essas hipóteses junto ao paciente. Em muitos casos, a primeira conceitualização compartilhada já é construída a partir dessas hipóteses iniciais, que depois são refinadas e ajustadas conforme novos dados surgem durante o processo terapêutico. Com isso compreendido, iniciamos o preenchimento pela base do diagrama. Primeiro, situação, pensamento automático, significado do pensamento, emoção e comportamento. Aqui você coleta episódios reais relatados pelo paciente. Define a situação problema com ele, os pensamentos automáticos que surgiram através da pergunta o que passou pela sua cabeça, o significado atribuído a eles, perguntando o que isso diz sobre você, o que significou para você, as emoções associadas e o comportamento que ele seguiu. É a parte mais concreta e observável do diagrama e o ponto de partida natural da conceitualização. Segundo, estratégias de enfrentamento ou estratégias compensatórias. A partir dos episódios, você observa padrões. O que o paciente faz para lidar com o desconforto? Evita, trabalha demais, se cala, checa, busca comprovação, se distrai excessivamente. Essas estratégias são funcionais a curto prazo, mas muitas vezes mantêm o ciclo. Mapear isso desde cedo ajuda a entender a função comportamental do problema. Terceiro, crenças intermediárias. Com mais dados das sessões, você começa a inferir regras, pressupostos e atitudes que organizam a forma do paciente funcionar no cotidiano. São frases do tipo: se eu falhar, vou decepcionar todo mundo, eu devo evitar conflito, eu preciso agradar para ser aceita. Num primeiro momento, elas surgem como hipóteses do terapeuta. A partir da repetição dos padrões observados, você valida com o paciente ao longo do processo. Quarto, crenças nucleares. Conforme o vínculo cresce e o paciente se sente seguro, conteúdos mais profundos começam a emergir. Aqui entram as crenças mais rígidas e globais sobre si, os outros e o mundo. Sou inadequada, ninguém é confiável, o meu futuro é inseguro. Essas crenças explicam por que certos pensamentos automáticos são tão rápidos e carregados emocionalmente. Quinto, história de vida relevante e precipitantes. Só então você retorna ao topo do diagrama. Agora, com hipóteses mais robustas, faz sentido selecionar os eventos da história que são clinicamente úteis. Não a biografia completa, mas os fatos relacionados à queixa atual.
críticas constantes, padrões familiares, traumas, perdas, reforços, modelos de relacionamento. Essa etapa ajuda a entender como as crenças foram aprendidas e por que se mantêm. O que isso te mostra? Que o diagrama de Beck é uma ferramenta de organização do funcionamento atual do paciente. Ela não explica a história completa, mas te dá o mapa de como o paciente pensa, sente e se comporta hoje. Agora ampliamos o zoom. A formulação não quer apenas descrever o padrão atual. Ela quer explicar esse padrão. Ela responde a perguntas como: como esse problema se desenvolveu? Por que ele se mantém até hoje? Qual foi o papel da história de vida? Ou seja, quais fatores predisponentes, precipitantes e perpetuadores precisam ser trabalhados? Quais recursos, valores e fatores protetores podem ser mobilizados na terapia? Aqui é o zoom out. Enquanto a conceitualização é a fotografia, a formulação de caso é o filme completo, passado, presente, direção do tratamento. Eu trabalho sempre com o modelo dos 4 P's da formulação de caso de PADESC. Predisponentes, tudo que aumentou a vulnerabilidade emocional e cognitiva do paciente. Precipitantes, o que ativou o episódio atual. Perpetuadores, o que mantém o problema vivo hoje, e protetores, recursos pessoais, valores, habilidades, suporte social. A formulação é explicativa, prospectiva e orientada para o plano terapêutico. Ela é o mapa geral da terapia. As duas são colaborativas, as duas mudam com o tempo conforme surgem novas informações. A conceitualização te dá os dados do presente. A formulação organiza como esses dados fazem sentido dentro da história do paciente e te mostra para onde ir. E tem algo essencial aqui. Ao longo das sessões, nós estamos o tempo todo formulando, testando e revisando hipóteses, sempre com o paciente. Esse é o coração do empirismo colaborativo. É a ciência aplicada na prática clínica. Para isso, você precisa de curiosidade genuína, postura socrática e flexibilidade cognitiva. É essa postura que impede o viés de confirmação e mantém sua compreensão viva e precisa. E por que essa diferença importa tanto na prática? Porque quando um terapeuta confunde conceitualização com formulação, algumas armadilhas aparecem. As intervenções ficam soltas, o tratamento perde direção. Técnicas são aplicadas sem conexão com mecanismos de manutenção. O trabalho vira resolução de problemas semanais e o paciente não entende o que está mudando nem por quê. Quando você diferencia as duas, tudo muda. O tratamento fica mais estratégico, as intervenções ficam mais precisas, o raciocínio clínico fica mais organizado desde o início e você deixa de intervir em sintomas e passa a intervir em mecanismos. Você deixa de apagar incêndios e passa a construir mudança estruturada. Espero que esse conteúdo seja útil para a sua jornada na TCC, especialmente para tornar seu raciocínio clínico mais claro, mais estratégico e mais estruturado. Se surgir qualquer dúvida, compartilhe nos comentários. Será um prazer continuarmos essa conversa em comunidade. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!